Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula do curso de Vetores e Geometria Analítica. Na aula de hoje a gente vai falar sobre dependência linear. Então isso é um conceito que envolve vetores e os vetores a gente estudou e definiu na aula passada, tá bom? Então, só fazendo uma breve revisão, a gente dizemos que dois vetores U e V são paralelos se eles possuem a mesma direção. Então, dois vetores paralelos são aqueles que possuem a mesma direção. Geometricamente, o que isso quer dizer? Então, geometricamente, a gente diz que AB e BC são paralelos se, ou melhor, quando os pontos A, B e C são colineares. Tá bom? Então, nesse caso, o que significa ser colinear? Significa que eles estão contidos numa mesma reta. Ou seja, os vetores AB e AC são paralelos se eles estão nessa configuração aqui, geométrica. Logo, a gente vê que os vetores A, B e AC, eles são ambos paralelos à reta R. De fato, eles estão contidos na reta R, então, em particular, eles são paralelos. Em particular, também, a gente tem que o vetor nulo, ele é paralelo a qualquer vetor. Então, o vetor nulo é paralelo a qualquer vetor. Tá bom? Então, se o vetor nulo é paralelo a qualquer vetor, vamos tratar o caso onde os vetores não são nulos. Então, sejam U e V, U e V, vetores não nulos. Vetores não nulos e paralelos, tá bom? Vetores não nulos e paralelos. Então, como esses vetores não são nulos, logo a gente tem que a norma de U e a norma de V são diferentes de zero. Então, se as normas são diferentes de zero, podemos considerar os versores de U e V. E quem são os versores de U e V? Se vocês se lembram da última aula, o versor de um vetor não nulo, U, é o vetor U dividido pela norma dele. E o versor do vetor V vai ser V dividido pela norma dele. Tá bom? Então, esses caras aqui são os versores. Como U e V são paralelos, segue que os versores
Então segue que os seus versores são paralelos, ou melhor, então se eles são paralelos, eles possuem a mesma direção. Então possuem a mesma direção. E a mesma norma, porque ambos são unitários. Então, eles possuem a mesma direção e a mesma norma. Então, se os dois vetores possuem a mesma direção e a mesma norma, a gente só tem duas possibilidades. Ou eles possuem o mesmo sentido e são iguais, ou eles possuem sentidos opostos, sentidos diferentes, e são vetores opostos. E vocês poderiam perguntar, Marco, mas por que esses versores são paralelos? Bem, o versor de U possui a mesma direção de U. O versor de V possui a mesma direção de V. Então, se U e V são paralelos, significa que eles possuem a mesma direção. Logo, o versor de U e o versor de V possuem a mesma direção. Voltando, então, temos duas possibilidades. Então, temos duas possibilidades. Quais são as possibilidades? As possibilidades são o versor de U possui o mesmo sentido que o versor de V, e assim eles vão ser iguais. Ou o versor de U possui o sentido contrário ao versor de V. Nesse caso, um é o oposto do outro. Então, em ambos os casos, se a gente multiplica as equações por norma de U e norma de V, temos o seguinte, multiplicando por norma de U e norma de V, chegamos Então, se a gente multiplica aquelas equações, a gente vai ter que a norma de V vezes U vai ser mais ou menos a norma de U vezes V. E essa combinação dá o vetor nulo. Então, como eu fiz isso, pessoal? O sinal aqui vai depender do caso que a gente estiver considerando aqui. Então, nesse primeiro caso, a gente vai ter um sinal de menos. No segundo caso, a gente vai ter um sinal de mais aqui. Porém, em ambos os casos, a gente tem que... em cada um desses casos, a gente vai ter que a soma desses vetores é o vetor nulo. Tá bom? Então, pessoal, a gente pode reescrever. Então, podemos reescrever esse fato como se U e V são paralelos, então existem constantes alfa e beta, não ambas nulas, ou seja, pelo menos uma das duas vai ser diferente de zero, tais que alfa vezes U mais beta vezes V é igual ao vetor nulo. No caso, notem, pessoal, que, bem, se U e V
são não nulos, então a gente acabou de ver que basta escolher alfa igual a norma de V, beta igual a mais ou menos a norma de U, e a gente tem essa igualdade. E se U e V são nulos? Bem, suponha que U seja o vetor nulo, então a gente pode tomar alfa igual a 1, beta igual a 0 e vale a igualdade. Ou seja, essa frase, essa afirmação, ela vale para todos os vetores U e V, incluindo o caso do vetor nulo. Beleza? E vale também... Agora a gente vai ver que vale também o contrário disso. Ou seja, se suponha que existem alfa e beta com um dos dois diferente de zero, ou seja, eles não vão ser ambos nulos, de modo que alfa de U mais beta de V seja igual a zero. Tá bom? Então, U e V são paralelos. Notem o seguinte, pessoal. Antes a gente mostrou que se U e V são paralelos, então existem constantes não ambas nulas que valem isso. Agora a gente vai mostrar o contrário, que se existem constantes não nulas, tais que vale essa igualdade, então U e V são paralelos. Então a gente está mostrando o contrário, a recíproca do que a gente provou antes. E de fato isso vale. De fato, temos que... Bem, a gente tem duas possibilidades. Primeiro caso, alfa diferente de zero. Se alfa diferente de zero, então a gente tem que o vetor U vai ser igual a menos beta sobre alfa vezes o vetor V. E daí a gente conclui que U e V são paralelos. U é paralelo a V. Por que é paralelo, pessoal? Se vocês lembram na última aula, aqui a gente está mostrando que U é igual a um escalar vezes o vetor V. Na última aula a gente mostrou que quando a gente multiplica um escalar por um vetor, o que a gente obtém é um vetor com a mesma direção. Logo, se U tem a mesma direção desse escalar vezes V, significa que U tem a mesma direção que V. Mas dois vetores com a mesma direção são paralelos. Por outro lado, se beta for diferente de zero, então a gente tem que V vai ser igual a menos alfa sobre beta vezes o vetor U e, novamente, U é paralelo a V. Eu não sei se deu para vocês enxergarem o que eu escrevi aqui por conta da webcam, mas então, nesse caso, a gente tem também que U é paralelo a V pelo mesmo motivo. Esse vetor que está aqui do lado direito, ele possui a mesma direção que U, logo, se V é igual a ele, V tem a mesma direção dele, que é a mesma direção de U. Tá bom? E com isso a gente tem o seguinte teorema. Teorema dois vetores U e V são paralelos se e somente se existem constantes alfa e beta, existem constantes alfa e beta, não ambas nulas,
ou seja, pelo menos uma delas vai ser diferente de zero, tais que alfa U mais beta V é igual ao vetor nulo. Tudo bem? Então, pessoal, esse teorema nos diz o seguinte. Então, o teorema nos diz que se U e V são paralelos, então um dos vetores depende do outro. Eu vou colocar aqui até entre aspas, depende do outro. Depende em que sentido? Bem, se eles são paralelos, então vale essa igualdade. Se o alfa é diferente de zero, a gente viu que o U é um múltiplo de V. E quando o beta é diferente de zero, a gente tem que o V é um múltiplo de U. Então, em ambos os casos, a gente tem que um vetor é um múltiplo do outro. Então, um vetor depende do outro. Tá bom? Por isso, vetores paralelos são chamados de, eu vou colocar aqui entre parênteses, eles são chamados de dependentes, ou, entre parênteses, linearmente dependentes. Linearmente dependentes. Caso contrário, ou seja, se eles não são paralelos, eles são ditos independentes ou linearmente independentes. Figurativamente falando, a gente tem o seguinte caso. Os vetores eles vão ser linearmente dependentes, ou LD, quando eles são paralelos, e eles vão ser linearmente independentes, ou LI, quando eles não são paralelos. Agora, a nossa ideia na aula de hoje é generalizar essas definições de linearmente dependente e linearmente independente para uma quantidade qualquer de vetores. Então, para 3, 4, 5, 1 milhão de vetores, para quantos vocês queiram. Para isso, a gente vai ter uma definição antes, que é o seguinte: se o vetor x ele é igual a uma soma de vetores, ou melhor, uma soma de escalares vezes vetores, se isso acontece, dizemos que x é uma combinação linear dos vetores V1 até Vn. Então, sempre que a gente puder escrever um vetor x como sendo a soma de outros vetores, sendo que esses outros vetores podem ou não estar sendo multiplicados por escalares, a gente diz que o vetor x ele é uma combinação linear de V1 até Vn. Os números alfa 1,
até αn são chamados de coeficientes da combinação linear. Então, esses caras são os coeficientes da combinação linear. Combinação linear. Ok? Então, sabendo que é uma combinação linear, a gente pode verificar, por exemplo, que dois vetores eles são paralelos se somente se o zero ou o vetor nulo é uma combinação linear de U e V cujos coeficientes dessa combinação não são todos nulos. Ok? Isso é o que a gente chama de uma combinação linear não trivial, quando um dos coeficientes é diferente de zero. Pelo menos um dos coeficientes é diferente de zero. Tá bom? Então agora, a gente vai dizer que os vetores V1 até Vn são linearmente dependentes se existir escalares, ou seja, números A1 até αn, não todos nulos, ou seja, pelo menos um deles diferente de zero, tais que α1 V1 mais até αn Vn for o vetor nulo. Ou seja, um conjunto de vetores ele é linearmente dependente se existir escalares α1 até αn, de modo que o zero seja uma combinação linear de V1 até Vn com coeficientes α1 até αn, e de modo que esses coeficientes não sejam todos nulos. Ou seja, se eu consigo escrever o zero, ou melhor, o vetor nulo, como sendo uma combinação linear de meus vetores, onde pelo menos um dos coeficientes é diferente de zero, então esse conjunto de vetores a gente vai chamar de linearmente dependente, e a gente vai denotar eles por LD. Então, esse cara aqui a gente denota por LD. Caso contrário, a gente tem que esses vetores V1 até Vn são linearmente independentes. Linearmente independentes. Ou seja, o nosso conjunto de vetores ele é linearmente independente se a única combinação linear deles que resulta no vetor nulo é aquela cujo todos os coeficientes são zero. Beleza? Então, um exemplo. A gente vai mostrar que os vetores A igual a U mais 2V menos W o vetor B dado por 2U menos 3V mais W
e o vetor C dado por 7V menos 3W são LD, ou seja, eles são linearmente dependentes. Para isso, basta a gente encontrar alfa, beta e gama, não todos nulos, tais que alfa vezes o vetor A mais beta vezes o vetor B mais gama vezes o vetor C seja igual ao vetor nulo. Ou seja, a gente vai escrever o vetor nulo como uma combinação linear de A, B e C, cujos coeficientes não são todos nulos. Então, pessoal, para que isso aconteça, então para que essa igualdade aqui que eu chamei de asterisco aconteça, é suficiente resolver o sistema então é suficiente para a gente resolver o seguinte sistema: 2 alfa, alfa mais, calma, vamos voltar um passo aqui. Eu pulei uma passagem importante aqui que a gente precisa ver antes. Então, a gente quer que alfa vezes A mais beta vezes B mais gama vezes C seja igual a zero. Então, a gente quer que alfa, quem é A? A é U mais 2V menos W mais beta vezes o vetor B, que é 2U menos 3V mais W mais gama vezes o vetor C, que é 7V menos 3W. A gente quer que esse cara todo aqui seja o vetor nulo, tá bom? Então o que eu fiz daqui para cá, eu substituí A, B e C pelos valores que foram dados anteriormente. Então agora eu vou agrupar os vetores U, V e W. Então a gente tem aqui alfa mais 2 beta vezes U. Então alfa vezes U, 2 beta vezes U, aqui não tem U, mais 2 alfa menos 3 beta mais 7 gama V mais menos alfa mais beta menos 3 gama W seja igual ao vetor nulo. Então daqui para cá eu reagrupei os caras, tá bom? Essa equação aqui sim, eu vou chamar ela de asterisco. Então, pessoal, agora, para que asterisco aconteça, é suficiente a gente resolver o seguinte sistema de equações. Bem, se a gente quer que esse vetor aqui do lado esquerdo seja o vetor nulo, basta a gente exigir que os coeficientes que estão multiplicando U, V e W sejam todos zero,
porque se eles são todos zeros, a gente vai ter zero, ou melhor, a gente vai ter 0 vezes u, que é o vetor nulo, mais 0 vezes v, que é o vetor nulo, mais 0 vezes w, que é o vetor nulo, e a gente sabe que a soma de vetores nulos dá o vetor nulo. Logo, para a gente poder, para que essa equação aconteça, basta que a gente consiga resolver o sistema alfa mais 2β igual a 0, 2α menos 3β mais 7γ igual a 0 e menos alfa mais beta menos 3γ igual a 0. Então, se a gente conseguir resolver esse sistema e obter alfa, beta e gama não nulos, então asterisco acontece. Como que a gente resolve? Eu vou chamar essa equação aqui de 1, essa de 2 e essa de 3. Então, isolando alfa em 1, isolando alfa em 1, temos que alfa é igual a menos 2 beta. Então, eu isolei alfa nessa primeira equação aqui. Substituindo esse valor em 2, então, substituindo este valor em 2, segue que, então se eu substituir isso em 2, a gente tem em 2 alfa, mas o alfa a gente viu que é menos 2 beta, então a gente tem 2 vezes menos 2 beta, mais em 2 a gente tem ali menos 3 beta, mais 7 gama igual a 0. Logo, pessoal, a gente vai ter menos 7 beta mais 7 gama igual a 0. Então, aqui eu tenho menos 4 beta, menos 3 beta dá menos 7 beta. E daqui a gente conclui que o beta tem que ser igual ao gama. Logo, o alfa, que era igual a menos 2 beta, também vai ser igual a menos 2 gama. Se a gente então, tomando ou melhor, antes disso, novamente substituindo estes valores em 3, na equação 3, concluímos ou verificamos que na terceira equação, pessoal, a gente vai ter menos alfa mais beta menos 3 gama igual a 0. Então, menos alfa. Alfa a gente sabe que é menos 2 gama. Mais beta. Beta é igual a gama. Então, mais gama menos 3 gama. Esse cara aqui vai ser igual a 2 gama mais gama menos 3 gama, e isso é igual a 0. Logo, pessoal, portanto, se a gente tomar alfa igual a menos 2 gama e beta igual a gama, temos uma solução do sistema para todo ou para qualquer
valor escolhido para gama. Ok? Então, para qualquer valor de gama que você escolher, se você tomar alfa igual a menos 2 gama e beta igual a gama, você vai obter uma solução daquele nosso sistema de equações. Por que a gente tem isso? Porque a gente sabe que para resolver a primeira equação basta que alfa seja igual a menos 2 beta. Para se resolver a segunda equação basta que alfa seja igual a menos 2 beta e beta seja igual a gama. E se a gente tomar esses valores, a gente viu que a terceira equação é verdadeira. Tá bom? Então agora, com gama igual a 1, temos alfa igual a menos 2 e beta igual a 1, e segue que menos 2 vezes o vetor A mais 1 vezes o vetor B mais 1 vezes o vetor C vai ser exatamente o vetor nulo. Por quê? Porque esses valores de alfa, beta e gama satisfazem a equação, satisfazem o sistema, são a solução do sistema. Logo, ele faz com que asterisco aconteça. Mas se asterisco acontece, a gente sabe que alfa vezes A mais beta vezes B mais gama vezes C é igual a zero. Então, nesse caso, com esses valores de alfa, beta e gama, a gente tem que essa combinação é zero. Logo, A, B e C são LD, porque existe uma combinação linear desses vetores com coeficientes não todos nulos, de modo que essa combinação resulta no vetor nulo. Tá bom? Então esse aqui é um exemplo de vetores LD. Sobre os vetores LD, a gente ainda tem o seguinte resultado. Teorema: se V1, se a gente tem um conjunto de vetores LD, então algum vetor é combinação linear dos outros. Então, algum desses vetores é combinação linear dos outros. Tá bom? Na verdade, não, é isso mesmo. Então, a gente tem que esses vetores são LD, se algum deles é combinação linear dos outros. Vamos mostrar isso, vamos mostrar aqui que de fato isso vale, e provar isso é muito fácil. Então, se esses vetores são LD, então existem coeficientes alfa 1 até alfa n, tais que a combinação linear desses vetores com esses coeficientes dá o vetor nulo, e algum alfa i é diferente de zero para i entre 1 e n. Então, algum desses alfa i's nossos tem que ser diferente de zero para que esses nossos caras sejam LD. Tá bom? Então, a gente tem que o vetor VI ele vai ser igual a
menos alfa 1 sobre alfa I V1 mais, ou melhor, menos, a gente segue, menos alfa I menos 1 sobre alfa I VI menos 1 menos alfa I mais 1 VI mais 1 sobre alfa I menos, e a gente vai seguir no processo até alfa n sobre alfa I vezes o vetor Vn. E, então, sabendo disso, a gente pode concluir que o VI é combinação linear. Então, isso vale, e VI é combinação linear dos outros vetores. Tá bom, pessoal? Então, se a gente tem um conjunto de vetores LD, algum desses vetores vai ser combinação linear dos outros. E se a gente tem um conjunto de vetores LI? Então, bem, teorema. Se o conjunto A de vetores é LI, então qualquer subconjunto de A é LI. Subconjunto não vazio de A é LI. Então, novamente vamos mostrar isso. Então, demonstração. Suponho que algum subconjunto B de A seja LD. Tá bom? A gente pode escrever trocando os índices caso necessário. Então a gente reordenando os termos lá, se você quiser, a gente pode escrever B como sendo V1 até Vn. Logo, existem coeficientes, ou melhor, escalares alfa 1 até alfa m, não todos nulos, isso é importante. Tais que alfa 1 V1 mais alfa m Vm são o vetor nulo. Mas então,
Bem, aqui a gente está somando os m primeiros vetores do conjunto A. Os últimos vetores, a gente pode somar eles colocando o coeficiente zero e vai preservar essa igualdade. Ou seja, A1V1 mais até AMVM mais 0 vezes VM mais 1 mais, eu vou somando com coeficiente 0 até o Vn, esse cara também vai dar o vetor nulo, porque essa primeira parte é o vetor nulo, essa segunda parte também vai ser o vetor nulo, porque a gente está multiplicando os vetores por zero. Vetor nulo mais vetor nulo dá o vetor nulo. E isso é um absurdo. É um absurdo, pois os vetores de A são LI e algum VI, ou melhor, desculpa, alfa I, com I entre 1 e M é não nulo. Então, pessoal, notem o seguinte: se a gente supõe que existe um subconjunto de A que é LD, então a gente consegue escolher escalares não todos nulos, ou seja, existe algum alfa I aqui dentro que é diferente de zero, de modo que a combinação linear desses vetores de B, V1 até Vm, com coeficientes alfa 1, alfa m, é o vetor nulo. Mas nessa combinação linear, a gente pode somar os outros vetores de A com coeficiente zero. Isso vai continuar sendo vetor nulo. Ou seja, a gente conseguiu uma combinação linear dos vetores de A que dá o vetor nulo e que algum coeficiente é diferente de zero. Por quê? Porque algum dos alfas i's é diferente de zero. Mas isso é um absurdo, porque A é LI, e se ele é LI, a única combinação linear que dá o vetor nulo é quando todos os coeficientes é zero. Se isso é um absurdo, significa que o que a gente supôs lá no começo, que foi a existência desse conjunto BLD, está errada. Isso não pode acontecer. Se isso acontecesse, a gente chegaria numa contradição. Logo, para que essa contradição não aconteça, todo subconjunto de A é LI. Então, se a gente tem um conjunto LI, qualquer subconjunto dele também vai ser LI. Vamos para mais um exemplo. Então, um exemplo. Mostre que se U, V e W são LI, então U mais V, U mais W e V mais W são LI. Então, pessoal, se a gente tem três vetores LI, a gente tem que o primeiro mais o segundo, o primeiro mais o terceiro e o segundo mais o terceiro também é um conjunto de três vetores, e esses três vetores também são LI. Qual que é a estratégia? Bem, a gente quer mostrar que esses vetores são LI. Recapitulando, se a gente quer mostrar que vetores são LD, então a gente precisa obter coeficientes, a gente precisa encontrar coeficientes não nulos, não todos nulos, de modo que a combinação linear deles seja o vetor nulo. Nesse caso aqui não. Se a gente quer mostrar que vetores são LI, a gente precisa tomar uma combinação linear que dá o vetor nulo e mostrar que os coeficientes dela precisam necessariamente ser iguais a zero. Então, para isso, dada uma combinação linear
linear alfa U mais, a gente quer mostrar que esses três vetores são LI, então a gente vai tomar uma combinação linear deles. Que dá o vetor nulo, e a gente vai mostrar que vamos mostrar que alfa, beta e gama são zero. Ou seja, para a gente mostrar que vetores são LI, a gente toma uma combinação linear deles, que dá o vetor nulo, e mostra que os coeficientes dessa combinação linear necessariamente devem ser iguais a zero. Como a gente faz isso? Bem, a gente tem o seguinte: temos que esse cara aqui ele vai ser igual. A gente pode ordenar os termos aqui e a gente vai ter alfa mais beta vezes U mais, então esse cara aqui ser igual ao vetor nulo significa que alfa mais beta vezes U mais alfa mais beta U alfa mais gama V mais beta mais gama W é o vetor nulo. Então o que eu fiz, eu reescrevi essa primeira equação colocando junto os termos U, V e W. Como U, V e W são zero, são LI, como U, V e W são LI, segue que, bem, a gente tem uma combinação linear de vetores LI que é zero. Logo, os coeficientes dessa combinação linear precisam ser zero. Então a gente tem que alfa mais B é igual a zero, alfa mais gama é igual a zero, beta mais gama é igual a zero. Ok? Então aqui de novo equações 1, 2 e 3. A gente tem o seguinte: isolando alfa na primeira equação, temos que alfa é igual a menos beta. Se a gente substituir esse valor na segunda equação, a gente tem que gama menos beta é igual a zero, ou seja, gama igual a beta. Então, se a gente substituir isso em 3, segue que em 3 a gente tem beta mais gama igual a zero, então a gente vai ter gama mais gama igual a zero, então 2 gama é zero, então gama é zero. Logo, beta, que é igual a gama, vai ser zero, e alfa, que é igual a menos beta, vai ser zero. Assim, bem, dada uma combinação linear dos vetores U mais V, U mais W, V mais W, a gente mostrou que os coeficientes alfa, beta e gama são nulos. Isso implica que esses vetores são LI.
e V mais W são LI. Tá bom? Então com isso a gente acabou esse exercício, pessoal. Então a gente mostrou que esses vetores são LI. Em geral, se você quer mostrar que vetores são LD, basta obter coeficientes com não todos nulos, ou seja, com pelo menos um coeficiente diferente de zero, de modo que a combinação linear desses vetores seja o vetor nulo. Então se você achou uma combinação, uma escolha de coeficientes que isso vale, os seus vetores já são LD. Para você mostrar que é LI é mais difícil. Então, para você mostrar que vetores são LI, você precisa mostrar que, dada uma combinação linear cujo resultado é o vetor nulo, então os coeficientes dessa combinação linear, você precisa mostrar que todos eles vão ser zero. Tá bom? Agora a gente vai ter um caso mais geométrico, que é o seguinte. Bem, no caso de dois vetores, a gente tem que dois vetores são LD se somente se eles são paralelos. E no caso de três vetores, será que a gente consegue alguma caracterização geométrica para dizer para a gente quando que os vetores são LD ou LI? E de fato a gente consegue. Então, a gente tem o seguinte resultado. Os vetores U, V e W são LD se e somente se eles são paralelos a um plano em comum. Ou seja, três vetores, eles vão ser LD se e somente se existir um plano cujos três vetores são paralelos a esse plano. Então, geometricamente ou ilustrativamente, a gente tem esse caso aqui. Então, três vetores, eles são LD se eles forem paralelos a um plano em comum, e eles são LI se eles não são paralelos se os três vetores não são ao mesmo tempo paralelos a nenhum plano. Beleza? Vamos demonstrar esse fato. Então, demonstração. Bem, a gente precisa mostrar duas coisas. A gente precisa mostrar que se os vetores são LD, então eles são paralelos a um plano. E depois a gente precisa mostrar que se eles são paralelos a um plano, então eles são LD. Tá bom? Então a gente tem que provar duas coisas. Vamos começar mostrando que se eles são LD, então eles são paralelos a um plano em comum. Então, ida sejam U, V e W LD. Logo, a gente sabe de um teorema anterior que um conjunto de vetores LD implica que um desses vetores é a combinação linear dos outros. Então a gente pode supor que o W é combinação linear de U e V. Suponha que W, ou melhor, a gente não está nem supondo, a gente está considerando. Então, considere que W é combinação linear de U e V. Ou seja, o W ele vai ser igual a alfa U mais beta V. A gente está supondo, a gente está considerando, como os vetores são LD, um deles precisa ser escrito como uma combinação linear dos outros dois. Vamos considerar que W é a combinação linear de U e V. Então, se W é a combinação linear de U e V, a gente tem que W é alfa U mais beta V.
A gente tem então três casos. Bem, se alfa e beta são ambos nulos, então, se alfa e beta são ambos iguais a zero, o vetor W, é o vetor nulo e o resultado segue facilmente. Então, pessoal, se alfa e beta são zero, o vetor W é o vetor nulo. E aí, basta a gente observar o seguinte: U e V são dois vetores. Dados dois vetores, a gente sempre consegue um plano que é paralelo a esses dois vetores. Então, vocês podem tentar imaginar isso geometricamente. Não é difícil, dados dois vetores, achar um plano que é paralelo aos dois. Mas se W é o vetor nulo, então ele é paralelo a qualquer plano. E se ele é paralelo a qualquer plano, ele é, em particular, paralelo ao plano que a gente escolheu para U e V. E o resultado vai seguir. Agora vamos supor que não. Se alfa é diferente de zero e beta é zero. Neste caso, temos que U, ou melhor, que W, vai ser igual a alfa U, logo W é paralelo a U. Assim, para todo dado um plano paralelo a U e V, este plano também é paralelo a W. Então, pessoal, notem o seguinte: a gente está usando aqui fortemente o seguinte fato: dados dois vetores, sempre existe um plano que é paralelo a esses dois vetores. Então, no primeiro caso, quando alfa e beta são zero, W é o vetor nulo. Então, a gente toma esse plano que é paralelo a U e V, e esse plano vai ser paralelo também a W, porque o vetor nulo é paralelo a todo o plano. No segundo caso, se alfa é diferente de zero e beta é zero, então, nesse caso, o W vai ser alfa U, logo, W é paralelo a U. Assim, se a gente escolhe o plano que é paralelo a U e V, esse mesmo plano também vai ser paralelo a W, porque W é paralelo a U. Tá bom? O caso em que alfa igual a zero e beta diferente de zero é análogo, o resultado é análogo ao caso anterior. Então, pessoal, se alfa é igual a zero e beta é diferente de zero, então W vai ser paralelo a V, e aí a mesma coisa, a gente toma um plano paralelo a U e V, e esse plano vai ser paralelo a W, porque W é paralelo a V. Agora, o último caso, o mais interessante. Vamos supor que alfa é diferente de zero e beta também é diferente de zero. Então, neste caso, vamos escrever U como sendo PA, como sendo o vetor PA, e V como sendo o vetor PB. A é PA, V é PB e W é igual, a gente vai denotar ele por PC, tá bom? Então a gente está supondo aqui que alfa e beta são diferentes de zero, e a gente está escrevendo U como sendo o vetor PA, V como sendo o vetor PB e W como sendo o vetor PC. Ou seja, a gente está tomando os vetores U, V e W todos com a mesma origem. A gente está então, nesse caso,
aqui. Tá bom? Então, seja, a gente tem o seguinte, seja N e M os pontos tais que alfa U é igual a PM e beta V é igual a PN. Logo, a gente tem o seguinte, pessoal. Primeiro fato, PN é paralelo a PA e, PM é paralelo a PA e PN é paralelo a PB. Então, é fácil ver que PM é paralelo a PA, PN é paralelo a PB, porque alfa U é paralelo a U, beta V é paralelo a V. Além disso, a gente tem que o vetor PC é igual a PM mais PN. Por quê? Porque PC é o vetor W e a gente sabe que W é igual a alfa U mais beta V. Portanto, nesse caso, a gente tem que P, M, N, C é um paralelogramo. Logo, está contido em um plano. Então, pessoal, se PC é igual a PM mais PN, a gente tem que PMNC, que é essa figura aqui, que eu vou tentar destacar ela em vermelho, ela é um paralelogramo. Tá bom? Então esse carinha em vermelho aqui é um paralelogramo. Se ele é um paralelogramo, ele está contido no plano. Como PM é paralelo ao e PM é paralelo a V, U e V vão ser paralelos a esse plano. Este plano. E por fim, W também é paralelo ao plano, porque ele é a diagonal do paralelogramo. A diagonal do paralelogramo. Então, com isso, pessoal, a gente provou a primeira parte do teorema. Dados 3 vetores LD, a gente mostrou que eles são paralelos, todos eles são paralelos a um plano em comum. Como a gente fez isso? Bem, se eles são LD, então um dos vetores é a combinação linear dos outros, vamos supor que o W é a combinação linear de U e V. Então a gente foi analisando caso a caso. Se alfa e beta são zero, então ele é paralelo. Se alfa é diferente de zero e beta é igual a zero, a gente usou outro argumento e mostrou que eles são paralelos. Se alfa é igual a zero e beta é diferente de zero, é um argumento parecido com o anterior e ele também é paralelo. E no último caso, quando alfa é diferente de zero e beta é diferente de zero, com um pouco mais de trabalho,
mas a gente ainda mostrou que os vetores U, V e W também vão ser todos paralelos a um plano em comum. Agora a gente vai mostrar a outra parte desse teorema, ou seja, a recíproca. A gente vai mostrar que se os vetores eles são paralelos a um plano em comum, então eles são LD. Logo, nessa parte, sejam U, V e W paralelos a um plano π. Então, se eles são todos paralelos a um plano π, tome um ponto nesse plano, um ponto P no plano, e escreva P U novamente como sendo PA, V como sendo PB e W como sendo PC. Então, agora a gente está supondo que eles são paralelos a um plano π, a gente tomou um ponto nesse plano e escreveu os três vetores U, V e W com origem no ponto P que a gente tomou no plano. Logo, como esses vetores eles são paralelos ao plano, a gente tem que A, B e C pertencem ao plano. Logo, A, B e C pertencem ao plano π. Por quê? Três vetores. Suponha que A não pertence ao plano π. Se A não pertence ao plano π, então, como P pertence, o vetor PA não vai estar contido no plano. Logo, ele não vai ser paralelo ao plano. Tá bom, pessoal? Todo mundo consegue enxergar isso? Se não, na nossa aula de dúvida eu posso tentar explicar melhor. Desenhisticamente, a gente vai ter o seguinte esquema. Então, a gente tem um plano π. Dentro desse plano π, eu tomei um ponto P. A partir desse ponto P, eu desenhei meus vetores U, V e W. Tá bom? Agora, o que eu vou tomar? Eu vou tomar as retas R1 e R2, que passam por C e são paralelas aos vetores V e U, respectivamente. Então, sejam R1 e R2 as retas que passam por C e são paralelas a V e U, respectivamente. Tá bom? Então aqui eu tenho a reta R1, ela é a reta que passa por C e ela é paralela ao vetor V. E eu tenho aqui do outro lado a reta R2, que também passa por C, mas que nesse caso é paralela ao vetor U. Então, notem o seguinte: a reta R1, que é paralela ao vetor V, vai intersectar a reta PA num ponto M, enquanto que a reta R2, que é paralela ao vetor U, vai intersectar a reta PB em um ponto N. Então, R1 intersecta a reta PA em um ponto M. A reta R1 intersecta PA no ponto M e a reta R2 intersecta a reta PB em um ponto M. E R2 intersecta P intersecta a reta PB num ponto N. Logo, a gente tem que P, M, N e C formam um paralelogramo.
Por quê? Bem, se R2 é paralelo a 1 e R1 é paralelo a V, então a gente tem que esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Logo, PNCM é um paralelogramo. Então aqui a ordem está inclusive trocada. PNCM é um paralelogramo. Logo, então pessoal, a gente tem o seguinte: o nosso vetor W, ele é o vetor PC. Mas como aquele cara é um paralelogramo, a gente tem que PC vai ser igual a PM mais PN. Por quê? Porque PNCM é um paralelogramo, mas PN é um alfa vezes o vetor U. E PN é um beta vezes o vetor V. Porque U é paralelo a PM e V é paralelo a PN. Portanto, bem pessoal, então a gente tem que alfa U mais beta V menos W é igual a zero, e os vetores U, V e W são LD. Por que eles são LD? Porque a gente conseguiu uma combinação linear deles que resulta no vetor nulo, mas que os coeficientes não são todos iguais a zero. Alfa e beta eu não sei quem são, mas o coeficiente do W é menos 1, e menos 1 é com certeza diferente de zero. Logo, se eu consigo uma combinação linear de U, V e W que resulta no vetor nulo e cujos coeficientes não são todos zeros, então U, V e W são LD. Com isso a gente provou o nosso teorema. E, bem, esse teorema ele é importante por duas coisas. Primeiro, ele vai trazer para a gente uma intuição geométrica. 3 vetores são LD se eles são paralelos a um plano. A gente está trabalhando com geometria analítica. Então, o que a gente quer? A gente quer descrever propriedades da geometria de uma forma analítica, ou seja, usando equações. Aqui, o que a gente fez foi exatamente isso. A gente pegou uma propriedade geométrica, que é o fato dos vetores serem paralelos a um plano, e transformou isso numa propriedade analítica, que é o fato dos vetores serem LD, ou seja, serem combinação linear um do outro. E esse é o objetivo do nosso curso. Ao longo do curso a gente vai fazer isso várias vezes, pegar propriedades geométricas e tentar reescrever elas de uma maneira analítica, ou seja, por meio de equações. Mas esse teorema também é importante porque ele vai nos permitir obter o seguinte fato, que é também um teorema. E ele diz para a gente o seguinte: se U, V e W são LI, então todo vetor X é combinação linear de U, V e W. É combinação linear de U, V e W. Resumindo, dados 3 vetores LI, você consegue escrever qualquer outro vetor como uma combinação linear desses 3. Esse fato vai ser muito importante para a gente nas próximas aulas. Por causa dele que a gente vai poder definir na próxima aula uma coisa chamada base, e é essa base que a gente vai usar ao longo de todo o curso para fazer as contas. Então, durante todo o curso, a gente vai sempre tomar uma base, seja lá o que isso for, e isso vai, como vocês vão ver na próxima aula, facilitar em muito a nossa vida. Todas as propriedades que a gente viu com vetores vão ser muito mais simples quando a gente tiver uma base. Então, vamos mostrar esse fato. Demonstração. Eu vou dar uma prova aqui, pessoal, bem geométrica, então bem intuitiva, eu espero. A gente vai começar assim: seja
X, um vetor P, D. Então, vamos tomar X, um vetor PD. Se a gente tem um vetor PD, a gente pode escrever os nossos vetores U, V e W com origem no ponto P. Então, a gente vai escrever U como sendo um vetor PA, V como sendo o vetor PB e W como sendo o vetor PC. Tá bom? Como U, V e W são LI, a gente tem que os pontos PA, PB, temos que os pontos P, A, B e C não são coplanares, ou seja, eles não estão contidos no mesmo plano. Por quê? Porque se eles estivessem contidos no mesmo plano, então os vetores U, V e W seriam paralelos a esse plano, e do teorema anterior a gente saberia que esses vetores são LD, mas não é o caso, esses vetores são LI. Então a gente vai ter o seguinte esquema. Então, o nosso vetor X, ele é o vetor PD, e a gente tem aqui os vetores W, PC, A, U, quer dizer, PA, e V, que é o vetor PB. Agora, a ideia é muito parecida com a que a gente utilizou no caso anterior. A gente vai começar tomando a reta R1, que passa por D e é paralela ao vetor W. Então, tome a reta R1, que passa por D e desculpa, pessoal, e é paralela ao vetor W. Então, pessoal, R1, se R1 é paralela ao vetor W, então essa reta ela não pode ser paralela ao plano P, o plano PAB. Por quê? Porque os vetores U e V são paralelos a esse plano, mas o vetor W não é paralelo ao plano. Logo, a reta R1, que é paralela ao vetor W, também não vai ser paralela ao plano PAB. Assim, R1 não é paralela ao plano PAB, ou seja, R1 vai intersectar esse plano em um ponto M. R1 intersecta este plano no ponto M. Tá bom? Então, pessoal, a gente tem aqui R1, ela vai intersectar o plano PAB em um ponto M. Agora, nesse ponto M, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Então, sejam R2 e R3 as retas que passam por M e são paralelas a U e V. Então,
R2 é a reta que passa por M e é paralelo ao vetor U, ou seja, ele é essa reta que está aqui atrás. Então, essa aqui é a reta R2. Enquanto que R3 é a reta que passa por M e é paralela ao vetor V. Então, é esse cara aqui. Essa aqui é a nossa reta R3 e essa aqui de trás é a nossa reta R2. A gente tem que a reta R2 intersecta a reta PB em um ponto Q. Então, R2 intersecta a reta PB no ponto Q e R3 intersecta a reta PA num ponto N. Logo, novamente, igual ao caso anterior, a gente tem que PN, M, Q é um paralelogramo. Então, pessoal, a gente tomou a reta R2 paralela ao vetor U, então esse lado é paralelo a esse, e a reta R3 ela é paralela ao vetor V, então esse lado é paralelo a esse. Logo, PN, M, Q é um paralelogramo, porque os seus lados opostos são paralelos. Então, a gente tem o seguinte: PM é igual a PN mais PQ. Então, como esse cara é um paralelogramo, a diagonal desse paralelogramo, que é PN, vai ser igual à soma dos lados, PN e PQ. Mas agora, pessoal, para encerrar aqui a demonstração, note que primeiro, N é paralelo ao vetor PA, mas o vetor PA é o vetor U. Então, a gente tem que PN é igual a um alfa vezes o vetor U. PN está aqui, o vetor U está aqui, então esse vetor PN vai ser uma constante vezes o vetor U. Nesse caso do desenho, a gente tem uma constante menor que 1. Da mesma maneira, a gente tem que Q é paralelo ao vetor PB, logo PQ vai ser igual a um beta vezes o vetor PQ. Então, PQ é... Então, isso aqui vale porque PN é paralelo ao. Do mesmo modo, a gente tem que o PQ vai ser igual a um beta vezes V. Então, na nossa figura, o PQ é um beta vezes o vetor V, que é o vetor PB. Tá bom? Isso não é difícil de ver. Agora, pessoal, notem o seguinte: o nosso vetor MD é paralelo ao vetor W. Logo, MD é o vetor W vezes um múltiplo escalar. Então, o nosso vetor MD é gama vezes W. Tá bom? Novamente, MD é paralelo a W, então MD é um múltiplo escalar de W. Portanto, a gente tem o seguinte, pessoal: alfa U
mais beta V mais gama W vai ser igual a alfa U é o vetor Pn. Beta V é o vetor Pq. Gama W é o vetor Md. Mas a gente sabe que Pn mais Pq é o vetor Pm. A gente já viu isso antes. E agora, da propriedade de soma de vetores, Pn mais Md é o vetor Pd. Mas o vetor Pd, a gente já escreveu lá no comecinho, a gente já sabe que ele é igual a x. Logo, x é uma combinação linear de U, V e W. Logo, x é combinação linear. Linear de U, V e W. Ou seja, pessoal, dados três vetores LI, a gente sempre dados três vetores LI, a gente consegue escrever qualquer outro vetor como sendo combinação linear desses três vetores, tá bom? Um outro resultado importante é o seguinte: essa combinação linear, ela é única. Então, se você me deu três vetores LI, U, V e W, então, dado um vetor x, a combinação linear de U, V e W que resulta no vetor x, ela é única. Se eu troco os coeficientes, troca-se o vetor resultante. Então, a gente tem essa propriedade também. Teorema se U, V, W são LI e alfa U alfa U mais beta V mais gama W for igual a alfa linha U mais beta linha V mais gama linha W, então alfa é igual a alfa linha, beta é igual a beta linha e gama é igual a gama linha. Ou seja, se duas combinações lineares de vetores LI dão o mesmo resultado, então os coeficientes dessas combinações lineares devem ser os mesmos. Esse fato é muito simples de se provar. Demonstração. Eu vou deixar inclusive como um exercício para vocês. Demonstração vai ser um exercício. Tá bom? Conclusão, pessoal. O que a gente conclui então? Conclusão. Se U, V e W são LI, então existem alfa, então dado x, dado um vetor x, existem alfa, beta e gama constantes únicas e muita atenção aqui na palavra únicas, tais que x vai ser igual a alfa U mais beta V mais gama
Tá. Então, todo vetor eu consigo escrever como sendo uma combinação linear. Eu consigo escrever de uma única maneira, como sendo uma combinação linear de vetores, de 3 vetores LI. Então, pessoal, bem, na aula de hoje o que eu tinha para passar é isso. O que precisa ficar aqui de importante? Bem, vocês precisam saber, dado um conjunto de vetores, quando esses vetores são LI e quando eles são LD. Então, quando que um conjunto de vetores é LD? Quando eu consigo uma combinação linear não trivial desses vetores que dá o vetor nulo. O que é uma combinação linear não trivial? É uma combinação linear onde algum dos coeficientes é diferente de zero. E quando que esses vetores são LI? É caso contrário, ou seja, caso a única combinação linear desses vetores que resulta no vetor nulo é a combinação linear trivial, ou seja, é aquela onde todos os coeficientes são iguais a zero. Além disso, outro fato que precisa ser lembrado: dados 3 vetores LI, eu consigo escrever qualquer outro vetor como sendo uma combinação linear desses vetores LIs. E essa combinação linear é única. Então, se esses fatos ficarem bem gravados na cabeça de vocês, tá ótimo. Beleza? Pessoal, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, os exercícios referentes à primeira aula. Então eu esqueci de passar os exercícios da primeira aula, eu vou deixar eles aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, bons estudos para todos, pessoal, e essa aula de hoje era só isso. Um abração.